Olá a todos! Meu pai conta que quando era rapazinho, travou uma peleja com um lobisomem, no caminho da fazenda. O nome do meu pai é Ivanildo. Ele conta que quando trabalhou na Fazenda Esperança, lá na Paraíba, um lobisomem veio atrás dele por conta da carga de leite que ele estava levando para a cidade. Na época, com 19 anos, ele era responsável pelo transporte do leite, que era feito de carroça. Todos os dias, por volta das 4 horas da manhã, ele ia para a fazenda. Chegando lá, as leiteiras já estavam cheias. Seu Bento, um peão da fazenda, o ajudava a carregar a carroça. Feito isso, meu pai partia para a cidade, só voltando quando estivesse tudo distribuído. Já fazia 6 meses que ele estava fazendo esse trabalho. Conhecia o caminho de estradas esburacadas muito bem. Em certo dia, faltava a última entrega a ser feita na mercearia do Sr. Nelson. Parando a carroça em frente ao comércio, havia um homem deitado na calçada. Não parecia ser morador de rua, e sim um bêbado, um boêmio curtindo uma ressaca de uma noite inteira de carraspana. Assim que meu pai desceu da carroça, acenou para o homem e disse: "Dia, seu moço." O homem se levantou e respondeu também: "Dia, o que é que você traz aí, rapaz?" "Ué, trago leite para seu Nelson, tá fresquinho." Então o homem se levantou meio cambaleando e se aproximou do meu pai e perguntou: "O moço não poderia me dar uma caneca desse leite?" Meu pai disse que ficou sem jeito, pois ali na leiteira tinha a quantia exata de leite que seu Nelson havia encomendado. E se ele tirasse, seu Nelson poderia ir se queixar com o fazendeiro. Então, sem jeito, meu pai respondeu: "Olha, moço, eu até te daria, se fosse meu. Mas aqui está o tanto que seu Nelson acertou com o dono do leite. Se eu mexer é capaz de perder meu emprego." O homem não gostou muito da resposta e retrucou: "O povo dessa cidade é mesmo miserável." Nisso, o homem entrou na mercearia e pediu leite para seu Nelson, mas foi recebido com truculência pelo mesmo, que disse bem bravo: "Saia daqui, seu indigente! Eu não dou leite para vagabundo, não! Suma da porta do meu estabelecimento!" O homem começou a praguejar seu Nelson e meu pai. Saiu dizendo muitos nomes feios e, ao passar pela carroça, deu um tapa na traseira do cavalo, fazendo o mesmo disparar. Sorte que meu pai já tinha descido a leiteira, mas mesmo assim teve que sair correndo atrás do cavalo, que só parou lá na frente, perto da pracinha. Depois de alcançar o cavalo, meu pai voltou para a mercearia para receber o dinheiro. Quando entrou, viu seu Nelson conversando com um velhote, que havia presenciado toda a discussão. E o velhote falava muito sério para seu Nelson: "Rapaz, vocês são doidos mesmo. Como é que vocês negam a caneca de leite pro homem? Vocês caçaram foi confusão, vice." Meu pai perguntou: "Oxe, e o porquê o senhor acha isso?" "Ué, vocês não viram não? Como o cavalo saiu em disparada e o tanto que tá assustado? Olha, tem um ditado que diz que às vezes Jesus se disfarça de mendigo para testar a bondade dos homens. Mas o que muitos não sabem é que nem sempre é Jesus disfarçado, e esse aí não faz para testar a bondade de ninguém, e sim a coragem do cabra." Seu Nelson fez o sinal da cruz, e meu pai não entendeu nada. Pegou o dinheiro e voltou para a fazenda. Chegando na fazenda, meu pai contou ao seu Bento tudo o que havia se passado, e logo foi advertido: "Ivanildo, eu já sou um homem velho e vivido. Já vi de tudo que você pode imaginar nessa terra. Dizem que conselho bom não se dá, se vende, mas eu estimo muito você, por isso eu te falo. Esse cabra que queria o leite não é coisa boa não. Se eu fosse você, pedia ao patrão para te trocar de serviço por uns dias, até a poeira baixar." Meu pai disse que não tinha medo de ameaças, e que realmente só não deu leite porque não o pertencia, não foi por ruindade. Pois bem, passou um bom tempo, mais ou menos uns 20 dias. Certa madrugada, lá vai meu pai, conduzindo a carroça carregada por aquelas estradas. Ainda estava muito escuro. O cavalo ia tranquilo. Meu pai já nem lembrava mais daquela discussão.
Quando ele estava passando pelo milharal do seu Ernesto, o cavalo se alvoroçou, baixou as orelhas e começou a relinchar. De repente, umas pisadas fortes e barulhos de espigas de milho se quebrando pôde ser ouvida. O cavalo começou a correr. Nisso, meu pai tentava pará-lo. Passando por buracos, as leiteiras começaram a virar e cair da carroça. Foi uma bagunça só. Num piscar de olhos, meu pai sentiu que algo muito pesado estava segurando na parte de trás da carroça. Quando ele olhou, viu uma criatura toda peluda, de olhos vermelhos e dentes grandes, escancarados para fora da boca. Aquilo estava tentando subir na carroça. O desespero tomou conta dele, pois estava sozinho no meio daquela estrada com o lobisomem. O lobisomem estava a poucos metros dele e já abria sua enorme boca, louco para mordê-lo. Meu pai começou a gritar por socorro. Foi quando o cavalo o empinou, fazendo a carroça tombar por cima do bicho. Meu pai caiu e saiu rolando para o canto da estrada. Sem tempo a perder, se levantou e saiu correndo o mais rápido que podia, na direção da fazenda do seu Ernesto. Ele nem olhou para trás, só ouviu o lobisomem que vinha todo atrás dele. Quando ele avistou a porteira da fazenda, viu seu Ernesto, que já vinha com uma espingarda nas mãos. Seu Ernesto gritou para ele: "Pula a porteira, Ivanildo! Corre, não para!" Meu pai começou a escalar a porteira, que era um pouco alta. Nisso, seu Ernesto deu 2 tiros para o alto. Meu pai caiu do outro lado e os dois correram para a sede. Foi coisa de segundos. Os cachorros de seu Ernesto começaram a brigar com o lobisomem que havia invadido a propriedade. Seu Ernesto tinha 6 cachorros da raça fila, e foi a sorte deles ter aqueles cachorros valentes. Os cachorros cercaram aquela criatura e avançavam em cima. Por mais que aquilo fosse forte e ágil, não conseguia se livrar das mordidas. O lobisomem tentou correr, mas os cachorros não deixaram. Nisso, começou a aparecer os primeiros sinais do dia. O bicho, que não conseguia fugir, começou a uivar e rosnar. Mas era um uivo e rosnado de dor, como se fosse um choro de cachorro. No meio daquela confusão, o lobisomem começou a querer voltar em sua forma humana. Então seu Ernesto e meu pai, que observavam pela janela, puderam ver essa cena macabra. Seu Ernesto, vendo que o lobisomem não oferecia mais perigo e que seus cachorros iam acabar matando aquele homem, saiu para fora e atirou mais 2 vezes para o alto. Em seguida, assoviou, chamando seus cachorros. Os cachorros recuaram a pedido do dono. Seu Ernesto e meu pai foram caminhando lentamente até o homem, que agonizava no chão. Estava muito ferido. Os cachorros realmente fizeram um bom trabalho. Apontando a espingarda para o sujeito, seu Ernesto perguntou: "Quem é você, rapaz? Por que estava perseguindo Ivanildo?" O homem mal conseguia falar, só pedia ajuda. Meu pai reconheceu o sujeito no mesmo instante. Então, de forma rápida, contou a seu Ernesto a história toda. Seu Ernesto queria executar o sujeito ali mesmo, pois um lobisomem à solta era muito perigoso. Mas meu pai o impediu, disse que era melhor entregá-lo para as autoridades. Mesmo a contragosto, seu Ernesto concordou. Então ele mandou um peão da fazenda ir na cidade buscar a polícia. Os dois ficaram vigiando aquele homem bicho até a polícia chegar. As autoridades disseram a verdade, que aquele sujeito virava lobisomem e estava atacando meu pai. De começo, os 2 policiais não acreditaram, mas o homem acabou confessando que era verdade e pediu para deixá-lo ir, que nunca mais voltava por aquelas bandas. Os policiais levaram o sujeito algemado. Meu pai teve muita sorte de não ter morrido nas mãos daquele lobisomem, e ele é muito grato a seu Ernesto, que o ajudou numa hora tão difícil. Obviamente que aquele sujeito e nem o lobisomem apareceram mais. Ninguém sabe o que de fato as autoridades fizeram com ele. Esse caso ficou muito conhecido aqui na nossa região, e até hoje meu pai é procurado por algumas pessoas que querem ouvir essa história da boca dele. Espero que vocês apreciem a experiência do meu querido pai Ivanildo. Boa noite.
Boa noite, me chamo Anderson. Eu tenho uma história cabulosa para compartilhar. No caso, foi minha mãe quem presenciou os fatos e nos conta até hoje. Vou contar como se fosse ela, ok? Quando eu ainda era adolescente, deveria ter uns 14, 15 anos, morava na roça com meus pais e minhas irmãs. Era, na verdade, um local onde havia muitos sítios. Mas esse onde morávamos não era nosso, era do finado seu Belmiro. Meus pais alugaram esse sítio, e a uns 800 metros mais ou menos havia outros sítios também. Inclusive, em um deles, quem morava era o próprio seu Belmiro. Tudo isso foi há uns 40 anos, no interior do Paraná. Bom, quando fomos morar lá, fizemos amizade com todos os moradores. Inclusive, o seu Belmiro gostou muito da minha família. Dizia que éramos bons inquilinos. Ele sempre passava lá no sítio à tardezinha para jogar conversa fora com meus pais. Contava de sua vida, suas lutas, para chegar onde estava. Minha mãe também fez amizade com algumas moradoras. Uma delas, a dona Celita, que era uma mulher muito gente boa. Logo se tornou melhor amiga da minha mãe. Em muitas de suas conversas, um dia, dona Celita puxou um assunto sobre o seu Belmiro. Ela nos disse que aquele senhor era amaldiçoado, que corria um boato que ele tinha feito pacto com o capeta, em troca de riquezas e luxúria, e que por conta disso, em noite de lua cheia e quaresma, o senhor Belmiro sumia, ficava dias fora de casa, e às vezes os animais dos sitiantes eram atacados por algum animal grande. E disse também que por causa da luxúria ele conseguia a mulher que queria, e sempre eram bem novinhas, mas que nunca duravam os casamentos. Com pouco tempo, as mulheres iam embora ou sumiam, e nunca mais voltava. Eu estava ouvindo atentamente tudo que dona Celita estava nos contando, e fiquei morrendo de medo quando ela falou assim: "Olha, para mim esse velho nojento vira lobisomem, mas como nunca ninguém viu, não tem como provar, mas preste atenção no jeito dele." Desde esse dia, minha mãe, eu e minhas irmãs começamos a ter muito medo daquele velho e prestar mais atenção nas atitudes dele. E de fato, ele era muito esquisito. Tinha as mãos, cotovelos, joelhos e pés calejados e rachados. Vivia se coçando, como se tivesse sarna. Tinha um cheiro meio estranho. Os dentes eram amarelos e quebrados. Na época da lua cheia, a primeira que passamos ali no sítio, minha mãe me falou assim: "Vamos ficar de olho para ver se ele vai sumir mesmo. Se ele sumir, dona Celita tem razão, esse velho é um lobisomem." E dito e feito, no dia seguinte, depois da lua cheia, passamos em frente ao sítio e estava tudo trancado. Minha mãe chamou umas 3 vezes e nada do seu Belmiro. O velho havia sumido, só apareceu uns 2 dias depois. Nisso ele passou lá em casa para conversar e vimos que ele estava meio machucado. Depois de prosear bastante, do nada ele se virou para minha mãe e falou: "Ô dona Maria, a senhora foi lá em casa me procurar? Tá precisando de alguma coisa?" Minha mãe disfarçou e disse que só queria ver se ele estava bem. Ficamos espantada, pois como ele sabia que fomos lá? Enfim, passou algum tempo, minha tia Helenice veio morar conosco. Ela era irmã do meu pai, era jovem e solteira, muito bonita. Quando o velho Belmiro foi lá em casa e viu tia Helenice, ele cresceu os olhos nela. Ela tinha até nojo dele e odiava que ele ficava rodeando, tentando puxar conversa. Mas algo inexplicável aconteceu no Natal daquele ano. Meu pai, por consideração, convidou o velho Belmiro para cear conosco. Minha mãe não queria, mas meu pai insistiu. Disse que o velho era solitário e não custava nada compartilhar com ele. Na noite em questão, o velho apareceu com uma garrafa de vinho embaixo do braço e fez questão de servir a todos, sendo que insistiu que minha tia Helenice fosse a primeira a provar. Diante da insistência, ela virou o copo na boca. Seu Belmiro até gargalhou de alegria. Depois da ceia, ele deu um presente para minha tia. Era um perfume. Aquilo não era cheiroso, era fedido,
parecia mato moído. Enfim, ela nem fez questão do perfume e deixou ele em cima do guarda-roupa. Mas depois daquela noite, minha tia mudou completamente. Parecia que estava enfeitiçada por aquele velho nojento. Toda tarde ela se arrumava e passava aquele perfume fedorento, pois sabia que o velho ia lá em casa. Minha mãe conversou com ela tentando alertar sobre os boatos que rolava, mas ela estava completamente cega por ele. Uns 2 meses depois, ela avisou meus pais que ia morar com seu Belmiro. Pegou todos de surpresa. Ficamos horrorizadas, como ela tinha coragem de ter algo com ele. Mas ela era de maior idade, então foi para o sítio dele de Malicuia. Com o passar dos meses, começamos a perceber que minha tia estava ficando muito magra. Parecia estar doente, mas não aceitava ajuda, dizia que estava bem. Não demorou muito, ficamos sabendo que o velho também estava doente e acamado, muito debilitado. Eles não aceitavam sequer visita. Numa noite, estávamos dormindo. Acordamos com minha tia esmurrando a porta. Meu pai levantou e saiu correndo para abrir a porta. Ela entrou muito assustada, estava chorando. Todos acordamos e fomos para a sala saber o que estava acontecendo. Minha tia dizia que estava dormindo no sofá, pois havia deixado a cama somente para o velho, por ele estar muito doente. Disse que acordou com um ronronado que vinha lá do quarto. Quando ela foi ver, achando que ele estava passando mal, o quarto não tinha porta, apenas uma cortina. Quando ela abriu a cortina, disse que viu um demônio sentado em cima da barriga do velho Belmiro. Era uma coisa preta, magra e esguia. Tinha chifres e um palmo de língua para fora. Aquilo estava arroxando a goela do velho. Então ela começou a gritar e saiu correndo. Ficamos morrendo de medo disso que ela nos contou. Chorando, ela dizia que não voltaria mais para aquele sítio, que o velho era amaldiçoado. No dia seguinte, meu pai foi com ela lá buscar suas coisas. O velho não queria deixar ela ir embora. Dizia que se ela fosse, ele ia morrer mais rápido. Pediu para ela esquecer o que viu, e que se ela ficasse com ele, ia ficar com toda a riqueza que ele tinha. Mas ela não quis nem saber. Na semana seguinte, minha tia foi embora. Quando o velho ficou sabendo, foi lá em casa. Ele estava muito doente, cheio de feridas. Fedia muito, estava tão fraco que andava quase se arrastando. Ele começou a discutir com meus pais, dizendo que eles fizeram a cabeça da tia Lenice para ela largar ele. Começou a jogar pragas na gente, falou um monte de nome feio. O velho estava possuído. Naquela mesma noite, devia ser altas horas da madrugada. Acordamos com gritos de socorro. Eram distantes, de outro sítio. Meu pai ficou preocupado e pensou que algum vizinho estava em apuros. Então ele pegou um facão e disse que ia sair para ver de qual sítio vinham os gritos e tentar ajudar. Resolvemos ir junto. Então pegamos 2 lanternas e saímos, andando seguindo os gritos. Então percebemos que os gritos vinham do sítio do velho Belmiro. Apressamos os passos, mas antes mesmo de adentrarmos a propriedade, encontramos Dona Celita, seu marido e mais 2 moradores. Eles estavam assustados, olhando para o rumo da cerca. Quando Dona Celita nos viu, falou assim: corram, corram, vem aqui, vem ver, vem ver. Eu não disse que esse velho tinha pacto com o bicho? Olha o que está acontecendo, santo Deus, tenha misericórdia. Quando firmamos os olhos, vimos algo sobrenatural acontecendo. Eu não gosto nem de falar disso, para não atrair coisa ruim, mas vou contar o que estava no quintal do seu Belmiro. Tinha uma espécie de macaco e cachorro que andava em pé. Eu não consegui ver seu rosto, porque estava longe, mas aquilo era a arte do capeta. Dizem que era um lobisomem. Aquele estava arrastando seu Belmiro pelos cabelos. O velho se debatia e gritava por ajuda. Meu pai queria ajudá-lo, mas Dona Celita e os outros moradores disseram que não era para ele ir, pois aquilo era o capeta encarnado. A besta fera saiu arrastando o velho Belmiro para dentro do mato, e meia dúzia de cachorros foi acompanhando. Nós corremos para nossas casas, pois nada podíamos fazer.
O medo de ver aquilo foi tanto que ficamos assombrados por muitos anos. No dia seguinte, a notícia já tinha se espalhado. O sítio do velho estava cheio de gente que queria saber o que tinha acontecido. Dentro de casa estava tudo revirado e quebrado, a porta estourada, e o rastro de sangue saía do quarto até a entrada da mata. Alguns moradores ainda adentraram um pouco no mato para ver se achava o velho Belmiro, mas nem sinal. Sumiu, escafedeu-se. Isso que estou contando é um caso verídico, não foi ninguém que me contou. Eu vi com meus próprios olhos que a terra há de comer. De lá para cá, eu nunca mais vi um lobisomem. Mas que essas coisas existem, não tenham dúvida. Boa noite. Esses foram os 2 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a vocês novamente que se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e compartilhem. Um grande abraço a todos e até terça-feira.